Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para a videoaula de hoje de matemática com você do sexto ano. Presta bem atenção, nós vamos trabalhar construções geométricas a partir de régua e compasso. Não vou utilizá-los nessa videoaula, tá? Se liga aí. Mas logo eu vou te apresentar o passo a passo. Então guarda esse material que é importante. Guarde seu compasso, guarde sua régua, seu transferidor que nós vamos utilizar. Sejam todos bem-vindos, eu sou o professor Almir Serpa. Para a videoaula de hoje vou te apresentar a nossa equipe, tá bom? Hoje nós estamos com o Robson, o bonitão. Ele está aqui, ó, logo abaixo, tá vendo? E é claro, o nosso parceiraço Manuel, você não está visualizando, mas ele está conosco, tá? Aula de número 35, retas paralelas cortadas por transversais. O título tá só reta, mas não se preocupa que a gente tá junto. Vamos lá? Beleza, Manuel? Vamos mostrar para eles. Aula de número 35, não esquece disso. Você do sexto ano ou quem tá fazendo revisão conosco, vem aí que eu vou te mostrar. A ideia do conceito de retas paralelas, tá? Quando duas retas não se cruzam, ou seja, não possuem pontos comuns, são chamadas de retas paralelas, como essa imagem que você está vendo aí, do item A e B. Professor, isso funciona na vida real? Sim, funciona assim na vida real, e esse assunto é muito interessante para a gente trabalhar. O símbolo em matemática, para que você não esqueça, por favor, não esquece disso, está lá escrito na questão, o símbolo aí, ó, A, duas barrinhas inclinadas, B, tá vendo? Esse é o símbolo que representa e que garante que as retas são paralelas, não esquece disso, tá? E aí está a parte prática das retas paralelas. No seu dia a dia, se você nunca pegou o metrô, nunca andou de ônibus ou de trem, vai perceber claramente aí agora na imagem as retas paralelas aplicadas, é claro, né? Ah, mas professor, o trilho faz uma curva, uma leve curva, mas não se encontram, tá? Estão sempre paralelas, sempre, ok? Que se encontrar é acidente fatal, então não pode. Aí a parte prática do dia a dia eu vou te mostrar outro que é muito interessante e você vai acompanhar comigo, chamado estacionamento espinha de peixe. Esse é o nome dado a esse tipo de estacionamento. Por que usamos as retas inclinadas, paralelas agora, mas inclinadas no espinha de peixe, professor? Porque o espinha de peixe, na forma que ele está aí na imagem, o carro sai e entra mais facilmente no estacionamento. Lembrando a você lembre lá seu pai, sua mãe, seu tio, seus familiares, que ao estacionar o carro correto, ele ficar de frente já para a saída, tá? Não como alguns estão aí estacionados. Chamado estacionamento de fuga, né? Que é de emergência. Então, o correto é a frente do carro estar já para sair mesmo, tá bom? Ele entra de ré e não entra de frente. Aí, o nome desse estacionamento chama-se espinha de peixe e são ótimas opções alternativas para otimizar os espaços e não haver colisões de carro quando é um de frente para o outro. Como você já viu aí algum shopping ou estacionamento na rua, tá bom? Vamos lá então seguir que eu vou te mostrar a noção de retas, agora quando elas se cruzam, quando elas se interceptam, tá? Duas retas se cruzam formando entre si 4 ângulos e essas retas são chamadas de concorrente. Ou seja, agora saindo da ideia de retas paralelas, a gente precisa entender das retas transversais e para entender das retas transversais, eu preciso mostrar algumas particularidades, algumas especificidades das retas que se cruzam ou do plano inclinado da reta inclinada, tá bom? Então aí, ó, vocês estão vendo ângulos opostos pelo vértice. A gente chama em sala de aula de ângulo da tesoura. Quando a gente abre a tesoura, o ângulo que se forma na parte anterior da tesoura também se forma na parte posterior. Então está aí bem claro para você, tá bom? Esse é o ângulo oposto pelo vértice. Quem é o vértice? Esse pontinho aí, ó, preto, que está entre os dois ângulos amarelos. Dá para ver aí? Bem no meio da semirreta CB AD, tá bom? Agora que eu marquei o ângulo azul, tá vendo ele aí, o pontinho? Então, o nome desse ângulo aí é o ângulo suplementar. Por favor, não esquece essa expressão, tá? Ela é muito importante. O ângulo amarelo é o ângulo oposto pelo vértice e o ângulo azul ele suplementa, ou seja, ele faz o complemento para o ângulo raso junto com o ângulo amarelo aí, tá bom? Em qualquer lugar, em qualquer semirreta dessa, que você associar o ângulo azul ao amarelo,
ele é o suplemento, ou seja, a soma do ângulo azul com o ângulo amarelo formam um ângulo raso de 180 graus, ou um ângulo do valor de π, que é 1π radiando, tá bom? Fechou então? Tá tranquilo? Vamos lá com a gente agora para ver o oposto pelo vértice do ângulo azul, que é o suplemento. Olha aí, ó, também o oposto pelo vértice, tá ok? Vamos lá então, para a gente começar a estudar. Quando duas retas concorrentes formam entre si quatro ângulos retos, dizemos que as retas são perpendiculares. E aí utilizamos o símbolo desse T de cabeça para baixo, também não esquece desse símbolo, por favor, tá? Para representar a ideia de perpendicularismo entre elas, tá? Então vem comigo que eu vou te mostrar na animação como que isso funciona. É um complemento, então se o ângulo azul mede 90 graus, obrigatoriamente está se cruzando aí perpendicularmente com a reta AD, esse ângulo verdinho que você está visualizando aí, também tem o mesmo valor de 90 graus, tá bom? Assim como ele está oposto pelo vértice com essa parte inferior da semirreta BC, também mede 90 graus, ok? Juntos, nós vamos ter aí a ideia de uma circunferência, tá vendo como eles se fecham? E aí a gente vai trabalhar isso. Agora que nós vimos a reta inclinada, primeiro vimos as retas paralelas, depois vimos as retas inclinadas, vamos trabalhar com vocês as representações desses ângulos dentro dessa reta, quando ela está com uma semirreta inclinada. Tá tranquilo até aí? Então segue comigo agora para verificar claramente como podemos representar a parte das linhas de demarcação do estacionamento lá daquele espinho de peixe. Lembra disso? Então, vamos lá. Na via, as demarcações foram colocadas como essas, tá? Então, o plano inclinado que vai pintar o solo, né, lá do estacionamento, ele deve ter o mesmo ângulo, ok? Se a rua é paralela e tem uma linha que vai ficar transversal a essa rua, não esquece da linha do ângulo para poder a gente se situar. Então, a partir disso, você vai ter aí oposto pelo vértice, viu aí, claro, no ângulo A e no ângulo C, e você vai ter o complemento que falta, né, o suplemento, como a gente chama, para 180 graus, esse ângulo B em amarelo, tá bom? Tranquilo até aí? Oposto pelo vértice, nós vamos ter o ângulo D. Então, se liga aí, toda vez que aparecer um ângulo à frente e oposto pelo vértice aparecer um outro ângulo, ele tem o mesmo valor. Nós chamamos de congruente, mas você pode imaginar que ele tenha o mesmo valor, tá? Pode marcar ali que o valor do ângulo B é igual ao valor do ângulo D, assim como o valor do ângulo A é igual ao valor do ângulo C. Fechado? Combinado comigo? Então vamos voltar aqui para a gente já apresentar para vocês outras saídas. O nome disso é ângulos opostos pelos vértices. O vértice é aquele ponto de encontro em que as retas se interceptam. Tranquilo? Onde elas se cruzam. Fechou? Deu para entender? Tá claro? Então fica ligado que eu vou te mostrar outras opções agora para que a gente possa ler. Já falei claramente dos ângulos. Segue comigo aí no slide que eu vou te mostrar agora os instrumentos que você tem que estar aí com eles sempre guardadinho para trabalhar com instruções de retas paralelas e perpendicular. Perpendicular é essa semi-reta que eu mostrei aí, tá bom? Compasso, régua, transferidor, lápis, borracha ou caneta ou apontador para você utilizar sempre aí nos materiais. Não esquece. Professor, traz para mim aqui, Manuel, por favor, uma conversa séria com vocês. Presta atenção. Por que é importante fazer esses desenhos que muitos de vocês não gostam? Preferem arte. Eu sei, mas presta atenção. Esses desenhos, eles vão te dar o conceito, a base, o esclarecimento necessário para que você entenda como que surgem essas imagens para a gente poder fazer isso no dia a dia. Lá na linha do trem, do metrô, no estacionamento de espinha de peixe, tudo isso é feito a partir de todos esses elementos que a gente aprende na escola, tá bom? Então, esses desenhos, eles não surgiram do nada, eles foram pesquisados, foram estudados e aí a gente põe em prática no dia a dia. As faixas do pedestre lá no semáforo, as faixas contínuas nas vias, nas BRs,
tá? Tudo isso aí foi pensado e agora é a hora de você treinar. Por isso usar esse material. Tá tranquilo? Dá tempo então da gente ver um monte de coisa? Vamos seguir comigo? Vamos voltar lá para o slide então para vocês seguirem. Vou te mostrar agora. Olha, tem aí um esquadro que ele tem um ângulo de 90 graus, um de 30 e um de 60 graus. Super importante para a gente trabalhar. Uma régua nesse formato é muito importante. Eu uso sempre, tá? Não vou usar nessa videoaula com vocês, mas eu sempre que eu puder eu vou estar mostrando para vocês. Além dele, a gente pode usar essa régua embaixo aí, ó, que é essa régua plástica que vocês usam. Esse material é nosso, tá bom? O professor usa um material maior porque o quadro é maior e eu preciso chamar a atenção do meu aluno. Então não esquece. Tá aí o nosso compasso para vocês trabalharem com ele. Tá visível, né? O compasso aí bem simples. Eu peguei um compasso simples. Nós usamos o compasso com o piloto, tá? Que é bem maior. Mas o de vocês é esse aí. Então utilize. E esse é o cara que nós chamamos de transferidor. Mas você pode encontrar um nome muito parecido também, chamado goniômetro, tá? De um instrumento, só que é de metal. O que você usa é plástico, nós chamamos de transferidor. Tá clarinho? Ficou claro para vocês? Então vem comigo agora para eu te mostrar o passo a passo de como usar a régua e o compasso na construção de retas perpendiculares, tá bom? Nós vamos usar construindo figuras. Então usamos a régua como se fosse uma reta U, vou te mostrar. Ela é encostada nela, nós vamos colocando o esquadro e aí representa a reta. De que forma, professor? Preste atenção na animação. No segundo passo, nós vamos mover a régua deslizando ela para baixo ou para cima, depende do que você queira, né? O esquadro e mantendo o contato e aí traça a outra régua. Terceiro passo, a gente repete, né, o processo anterior, das etapas anteriores, traçando a terceira representação da reta. Vou te mostrar como é que isso é feito na animação. Fica aí, tá? Essas foram as representações das retas traçadas. Preste atenção. Coloquei a régua, né, nessa posição aí, ó, vertical, com um ângulo aproximado de 90 graus, tá bom? Se você não acertar, não tem problema, porque ela vai estar escorada. Vai passar por ela o nosso esquadro, tá vendo o esquadro aí, ó? Não se preocupe se a régua não ficar bem alinhada, mas quando eu encostar esse esquadro do jeito que ele está aí, vai formar 90 graus. Mesmo que você coloque a régua inclinada, mas o esquadro esteja bem escorado aí do jeito que ele está, tá vendo? Ó, bem apoiado. Aí eu vou pegar minha caneta com a minha mãozinha mágica aqui, ó, e vou traçar a reta, tá bom? Traçou a reta, viu aí? Ó, traçou a reta, a animação saiu lenta, né? Mas se preocupa não, traçou a reta. Fez a primeira reta, aí eu desço o esquadro um pouquinho mais, na distância que eu acho que é adequada para a primeira reta, ó, vou descer o esquadro, tá bom? Faço isso, ó, desço ele um pouquinho, aí vou repetir o passo anterior. Lembra que a reta de cima eu vou nomeá-la de U, aí eu vou repetir, ó, essa eu vou chamá-la de S. Cada reta tem seu nome, tá bom? Vou repetir esse processo agora e isso vai acontecer quantas vezes você achar necessário para você treinar bastante a construção de retas paralelas, tá bom? Mãozinha de novo, vai lá, ó, e construiu, tá bom? Tá tranquilo? Vou só aqui ajeitar o meu passo slide que tá falhando. Agora ficou melhor, tá bom? Pronto, fechou aí reta UST, tá bom? Aí eu posso tirar os instrumentos e garantir que elas estão paralelas. Professor, como é que eu vou garantir que elas estão paralelas? Como que a gente vai garantir isso aí? Bom, vou justificar bem devagarinho para você. Tá aí a imagem do teu lado direito do vídeo. Tem uma régua, suporte, dando apoio. Aí eu colei do lado dessa régua uma outra régua especial, né, que é o nosso esquadro. E aí esse esquadro colado, essa régua, como ele tem um ângulo de 90 graus, eu apoiado a ele, as duas peças juntas, eu vou passar ou lápis ou uma caneta, o que eu usar para deslizar o
o lápis nele, tá bom? Fazendo esse deslize, fazendo bem certinho, bem apoiado, bem junto, você tem a garantia que eles estão a 90 graus. Por quê? Porque as retas representadas, elas são paralelas. Quando eu desci o esquadro, eu não mexi na régua, ela ficou na mesma posição, eu não mexi na posição do esquadro, ele só deslizou para baixo, tá bom? A inclinação da nova reta seria a mesma, porque a régua principal, ela fica fixa, tá bom? Tá aí na animação, ó. Reta fixa e a outra anterior, fechou? Agora nós vamos fazer uma resolução de uma atividade. Essa aí foi a primeira, tá? Que era a pergunta sobre como que a gente pode justificar que as retas são paralelas, dessa forma. Se a régua fixa não se move, ela tá lá paradinha e o esquadro vai descendo, eu garanto que ela tem 90 graus, tá? Então agora a gente vai ver a pergunta 2. Determina a medida de x nessas retas que se interceptam, que se cruzam aí, ó. 3x menos 15 graus, tá? E do outro lado eu tenho um x mais 5. Ora, lembra do que a gente falou dos ângulos opostos pelo vértice? Então, vai ser justamente baseado sobre isso que eu vou resolver essa questão. Por quê? Porque se o ângulo 3x menos 15 é oposto pelo vértice com o ângulo x mais 5, eles são iguais. Então, eu vou igualar 3x menos 15 com x mais 5. Segue comigo aí, ó. 3x menos 15 é igual a x mais 5. O que a gente faz normalmente? Traz esse x para o lado de cá, lembra de mudar o sinal dele, não esquece, por favor, e manda esse menos 15 para lá. Se ele está menos, vai ficar mais, porque vai mudar o sinal. Mudou de membro, muda o sinal, tá bom? Então eu tenho menos 15, vai ficar mais, eu tenho x e ele vai ficar menos x. Ok? Tá tranquilo até agora? Então vamos lá. 3x menos x é igual a 5 graus mais 15 graus, tá bom? Aí o que a gente faz? Continha de padaria agora. 3x menos x, 2x. 5 graus mais 15 graus, 20 graus. Então 2x igual a 20 graus. Esse 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, tá? Então, se eu tenho 2x e valem 20 graus, a metade, ou seja, apenas 1x, vale 10, né? Já está claro para vocês, tá tranquilo? Então, x vai ser 20 dividido por 2, tá? E aí a resposta é x sobre 10. Corrige só aí que saiu um pouquinho, que agora voltou. O problemas de tecnologia, meu filho. Relaxa aí que isso acontece, tá? O meu passe slide aqui tá com um probleminha, mas ele vai, tá bom? Vou ver aqui se eu consigo soltá-lo para a gente poder seguir. Senão, Manuel, passa ele aí manualmente para mim. Olha que coisa interessante, pedindo a Manuel para passar manualmente para gente. Então, o Manuel vai passar aí direto já. Pode passar, Manuel. Enquanto eu tô abrindo aqui, a gente passa. Eita, fechou. Abre ele de novo aí. Tá péssimo, viu? Vamos trocar esse passe slide. O outro, Manuel. Vamos lá. Beleza, pode ir passando, Manuel. É o próximo. Pilha fraca, com problema. Beleza, Manuel? Vamos ver agora se ele vai. Beleza, olha aí, ó. Certinho para vocês, corrigido. Pane que acontece normalmente no EducaPé. Relaxa. Agora vamos lá para a gente falar dos dois ângulos colaterais formados por duas retas paralelas e uma transversal. São suplementares. Suplementares é o nome dado ao que eu falei já no comecinho, suplemento, lembra dele? O ângulo A mais o ângulo D medem, né, somados, medem 180 graus, tá bom? Então, agora vamos para a atividade. Não esquece disso, que agora a gente vai direto para a atividade. Nessa figura, R é paralelo a S, é assim que a gente lê esse R com as duas barrinhas S aí, tá? Determine os valores de x mais y mais z. Presta atenção. Observa aí comigo
Tem um ângulo de 70 graus aí, ó. Tem um Z no meio dele. E do outro lado, aí no lado direito da tua tela, tem um ângulo de 50 graus. Embaixo, nós temos X e Y na base desse triângulo que está construído dentro das duas retas paralelas. Dá para visualizar? Tá tranquilo, né? Se eu somar 70 mais Z mais 50, tem que dar 180, que isso é um ângulo raso. Lembra aí do que a gente acabou de verificar? Um ângulo suplementar. E o ângulo suplementar, a soma dos valores, vai dar 180 graus, tá bom? Então vamos para a solução. Vou somar aí 70 mais Z mais 50, que formam esse ângulo raso, deu 180 graus. Fechou? Tá tranquilo? Vamos somar 70 com 50, vai dar 120, né? Então Z vai ser igual a 120, mas aí eu nem precisava também já de calcular o resto, tá bom? Já apresentando para vocês aí que 50 é alterno e interno com o ângulo Y aí, ó. O mesmo valor do ângulo 50 lá é o ângulo Y, tá? E aí a mesma coisa vai acontecer com 70 do outro lado e o X do lado de cá. Então vou deixar ele bem claro para vocês. Y a gente já sabe que é 50, X você já sabe que é 70, também porque ele é alterno interno, ou seja, lá em cima tem o mesmo valor aqui embaixo, porque né, são opostos, já sabe. Agora vamos calcular o Z, que é o mais complicado deles, porque eu vou somar 70 mais 50, vai dar 120, e aqui de lado no slide comigo, ó, tá vendo? Ó? 120 vai passar para o outro lado, muda o sinal, então o Z vai ser igual a 120, 180 menos 120, tá bom? Do jeito que tá aí no slide, ó, 180 menos 120. Quanto é 180 menos 120? Vamos olhar aqui do lado, 60. Então agora eu tenho os três ângulos formados. O primeiro ângulo foi o Y alterno interno com o 50, o X com o 70 e nós calculamos então o Z. O que é que ele quer na verdade na resposta? A dele quer X mais Y mais Z, não é isso? Então, Z mais Y mais X era o correto, tá? Desconsidere esse Z aí. É X mais Y mais Z, tá bom? E aí eu vou ter, substituindo os valores, 70 mais 50 mais 60. Quanto é que dá isso? Vai dar exatamente 180 graus, tá bom? Ô professor, voltou para 180? Exato. Foi a questão. Ela foi bem sacana com vocês. Mas aí a gente deu para calcular tranquilo, tá bom? Vamos lá para a quarta atividade. Então, duas retas RS cortadas por uma transversal T formam um ângulo alterno e interno expressos em graus por 2m mais 30 graus e 3m menos 20 graus. Calcule m de modo que as retas R e S sejam paralelas. Ora, se ela está sendo cortada por uma transversal, eu posso fazer essa imagem aí, ó. E aí, mais uma vez, a gente vai ter alternos internos. O que quer dizer isso, professor? É que esse ângulo de cima, 2m mais 30, ele tem o mesmo valor de 3m menos 15. Então, a gente iguala aqui. Vamos lá? 3m menos 15 igual a 2m mais 30. Vamos separar quem é quem. M fica junto com M, grau fica junto com grau. Vamos lá? Então, passando esse menos 15 para o outro lado, ele vai mudar o sinal, não esquece disso, tá? Vai ficar positivo. E passando o 2m para o lado de cá, ele vai ficar negativo. Então, eu vou ficar 3m menos 2m igual a 30 mais 15, porque esse 15 era negativo. Tranquilo? Continha de padaria agora, 3m menos 2m, 1m. 30 mais 15, 45 é a resposta, m igual a 45. Fechou? Deu para entender? Tá claro? Vamos encerrar nossa videoaula? Não esquece, tem um desafio aí para vocês. Resolve, manda no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento. Tchau, tchau, forte abraço.